Então, gente, boa noite, já estamos gravando. Hoje era para ser aula de redação, né? Agora, na verdade, só que daí a prof de redação não pôde, então daí história pegou para continuar, né, o conteúdo que a gente não conseguiu terminar ontem, tá? Tá sendo gravada, a aula de ontem também já está gravada, já está no YouTube, no cronograma de vocês lá na planilha. Então, só acessar ou se algum colega perguntar, só dizer que está na planilha. Acredito que vai ser uma aula bem. Sexta vai ter história ou vai ser história? Eu falei para a prof de redação que por enquanto a gente não tem como dar algum período, né? Daí ou vocês ficavam sem aula ou vocês tinham agora com história. Mas acredito que mais para frente, sei lá, daqui a uns meses a gente dê um período de história para redação daí, tá? Mas vocês não vão ser prejudicados, não precisa se preocupar. Então, gente, continuando, né? Ontem a gente estava vendo a revolução, a gente acabou a aula na metade, mais ou menos, de revolução industrial, né? A gente viu que a revolução industrial é um processo que é um processo contínuo, por assim dizer, né? Tanto que por isso que tem as reticências ali em cima. Então, mas tem também algumas determinadas bibliografias que falam de primeira revolução industrial, segunda e terceira, né? Que através de marcos de invenções, por assim dizer. Mas é só um nome que deram, não necessariamente é obrigatório, não necessariamente é exigido nas provas, né, que se conheça a Revolução Industrial 1, 2 e 3. Pode cair só uma Revolução Industrial. Então, né, a gente viu que a Revolução Industrial ela parte da acumulação primitiva do capital, né, através do processo de exploração das colônias da Europa, né, que então tem o esqueminha de que primeiro no pré-capitalismo com o mercantilismo, né, houve então a acumulação de capital através da exploração de metais preciosos, de produtos, matérias-primas, por assim dizer, das colônias, né, América, logo em seguida África e Ásia. E nesse meados do século XVIII, né, em 1760 mais ou menos, surgem, né, as primeiras máquinas a vapor e a partir de então começa então a se contabilizar como o capitalismo industrial, né? Os produtos agora não são mais tão manufaturados e sim agora são industriais. Manufaturado é feito à mão, né, de maneira artesanal. Industrializado feito através através da mecânica, né, através de máquinas a vapor, máquinas a calor, enfim. Aqui ontem a gente viu, né, o porquê que iniciou a Revolução Industrial na Inglaterra, né, porque a Inglaterra teve todas essas características que possibilitaram ocorrer essas invenções, né, como a gente estava falando ali no último tópico, que a Inglaterra ela tem uma abundância em matéria-prima, ferro e carvão, né, que foram as matérias-primas essenciais para que se surgisse, né, para que se iniciasse esse processo de industrialização, né? Precisava de ferro para construir as máquinas para construir os trilhos dos trens, né? O trem surge logo em seguida também, né? E quando o trem surge, muda toda a configuração de mercadoria, né? De comércio, porque os produtos começam a circular entre países vizinhos, pelo menos de maneira muito mais rápida, né? Antes do trem era só charrete, né? Era só carroça. Agora, com a invenção do trem, que surge também nesse final do século XVIII, e faz parte, né, a invenção do trem faz parte do processo de revolução industrial. Então, isso tudo muda toda a forma de se comercializar, tanto na Europa e logo em seguida no mundo, né? Porque as ideias que surgem na Inglaterra sobre revolução industrial, sobre a indústria mecânica, a indústria que tem como matéria-prima principal ferro e carvão, isso tudo vai se expandindo nos países vizinhos também da Inglaterra, né? Não vai ficar só na Inglaterra esse processo de revolução industrial, mas ele inicia na Inglaterra. E também, né, por conta que a gente estava vendo ontem no início da aula, sobre as revoluções que a Inglaterra passou, né? Está gravando sim, Eduardo. E a aula de ontem já está no YouTube. E as revoluções que houveram na Inglaterra transformaram a Inglaterra num estado, né, numa república também, guiada, liderada pelos empresários burgueses, né, pelo estado, por uma elite mais liberal, pela burguesia, né, e não mais pela nobreza, pelos reis, né, como a gente viu ontem. E essa questão do Estado ser um Estado liberal, não ser um Estado absolutista, isso tudo também foi algo bastante importante para que se ocorressem os primeiros indícios de Revolução Industrial na Inglaterra.
Tô falando muito rápido, gente. Se você não estiver entendendo, por favor, fale. Se tiverem dúvidas também. Aqui foi onde a gente parou ontem, né? Então, outras características que aparecem que são bastante importantes, né, sobre a Revolução Industrial. A fundação do Banco Central da Inglaterra, né, o primeiro banco, por assim dizer, nesse nível porque esse modelo de banco que a gente conhece hoje, ele iniciou nesse processo de revolução industrial, nesse processo de que o capital já estava acumulado, né, onde pessoas tinham tanto dinheiro que conseguiam emprestar dinheiro para as outras, né, no caso os banqueiros, empresários da elite burguesa. Então, esse modelo que a gente conhece hoje de banco, isso tudo é algo que surge nesse meados da Idade Moderna, junto com a Revolução Industrial, né? Há também, né, outra característica da Revolução Industrial, esse estímulo de produção de algodão, né, nas companhias das Índias Orientais e nas colônias americanas. Então, a gente vai ver a colônia britânica, que é onde é os Estados Unidos, né? Nesse primeiro momento, os Estados Unidos ainda não estava independente, então ainda era uma colônia da Inglaterra. E no sul dos Estados Unidos, né, que era a região de mais propícia para essa plantação de algodão, se vê uma enorme exploração, né, com mãos de escravizados, né, e escravizadas na plantação de algodão, e esses algodões, não sei plural de algodão, mas essa grande produção de algodão nas Américas, principalmente na América do Norte, mas também nas Américas espanhola e portuguesa, essa exploração do algodão também foi um fator muito importante, né, para que acontecesse essa revolução industrial. Então, é a partir do surgimento dessas máquinas, né, a vapor, que vai ocorrer, então, a mecanização da indústria, né? Então, como a gente falou antes se fazia roupa, se fazia tecido, né? O próprio tecido, o tear, era feito de maneira manual e era algo bem mais demorado, né? Eu não sei se vocês já viram máquinas de tear antiga, que é uns coisas gigantes de madeira com vários fios que ficam se entrelaçando, tudo de maneira muito manual e artesanal. Agora, com a invenção da máquina industrial de tear, né, isso tudo vai facilitar muito mais, né, vai ser, eu nem consigo explicar o quão rápido passa a ser a criação, né, a produção de tecido a partir desse momento que surge, né, a máquina de tear industrial. Então, outro fator importante junto com a máquina de tear industrial é também a máquina a vapor, né, que vai possibilitar outras criações, né, a partir da descoberta que o vapor gera energia, gera todo aquele paranauê que vocês devem ver em física, a questão de gerar energia através do calor, isso tudo também vai possibilitar o desenvolvimento dessa revolução industrial. E como a gente falou ali antes no slide anterior, né, a Revolução Industrial inicia na Inglaterra, mas ela logo em seguida ela se expande, né, para países vizinhos e já no século XIX e principalmente no século XX, né, isso se expande ao globo todo, né, o globo todo passa a se tornar um globo industrializado, por assim dizer, né. Tanto que existe toda aquela questão de a Europa vai levar a civilização para os países, né. Se antes quando houveram as grandes navegações que descobriram a América, iam para o sul da África e para o sul da Ásia, se antes eles usavam como justificativa as invasões no sentido de levar a religião católica para os hereges que ali moravam, né, para os indígenas, para os nativos dos continentes, né, agora, a justificativa para se invadir, né, e isso vai acontecer principalmente na África no século XIX, quando ocorre toda a partilha da África, mas isso a gente vai ver mais para frente. Agora, a justificativa é de levar a civilização industrial para os países não desenvolvidos, né? Então, eles invadiam e vendiam a imagem de que eles estavam sendo bonzinhos e estavam levando essa nova forma de vida, essa nova forma de produção a partir das indústrias, mas na verdade eles estavam ali realmente para acumular matéria-prima e exportar essas matérias-primas desses países, né, dessas regiões, além da Europa, para a Europa. Então, como a gente vê, Estados Unidos, Japão, isso tudo vai estar nesse sentido de o quanto a Europa queria levar a civilização agora industrial para outros países.
Aqui, né, a fotinho do James Watt, que foi um dos inventores, né, da máquina a vapor, o principal inventor. E o que favoreceu muito, né, o aumento e o escoamento. O escoamento é a liberação, né? Se produz e se necessita escoar, se necessita tirar esses produtos que foram produzidos para outros lugares, né, para vender. Então, no caso, é o surgimento do trem, né? E aqui o Edmund Cartwright, não sei se é assim que fala, foi responsável, então, pela criação do tear mecânico, como a gente falou aí em seguida. E é nesse processo, então, de surgimento de novos aparelhos de produção, né, as máquinas a vapor, máquina de tear, e também o aumento das produções, né, de objetos, tecidos, enfim, isso tudo vai gerar também, e necessitava, para que acontecesse, um grande leque de pessoas, né, como a gente falou ontem, se antes as pessoas estavam acostumadas a viver no campo, existia a área, os mansos comuns, né, as áreas comuns onde não tinha dono, onde qualquer pessoa podia estar ali, a partir do momento do mais ou menos século XVI, XVII, quando acontecem os encercamentos, né, os enclosures, a partir daquele momento ali não existe mais terra sem dono na Inglaterra, e também isso se expande para outros lugares. Então toda a terra tem dono, e quem não tinha terra, quem não tinha como plantar, acabava indo para cidades, né? Que foi o êxodo rural que a gente comentou ontem. Então isso tudo existia nas grandes cidades, muita gente, muita mesmo, que precisava sobreviver, que precisava se alimentar, precisava então trabalhar. Então é a partir desse momento que existe essa grande quantidade de gente, essa grande quantidade de mão de obra. Isso favorece ao surgimento da Revolução Industrial, mas ao mesmo tempo também forma então um grupo de pessoas, uma classe, por assim dizer, que antes não existia, que é a classe operária. É a partir do momento da Revolução Industrial que surgem então os operários, as pessoas que trabalham em fábricas, as pessoas que trabalham com indústria, né? E não mais que trabalham somente com plantio ou com serviços domésticos, ou oferecimento de serviços, sei lá, dirigir charrete, coisas do tipo assim, que existiam naquele momento. Agora, então, começam então, a ter pessoas operárias que vão operar máquinas. Então, existe nessa separação entre o capital e o trabalho, né? E é a partir como eu estava falando, a partir da quebra dos laços feudais, né, de não existir mais terras de uso comum, os camponeses e artesãos, né, eles vão virar, então, indivíduos parte das sociedades, eles começam, então, a ser reconhecidos pelo Estado como cidadãos, mas a partir do momento que eles são cidadãos, que eles ganham alguns direitos, né, principalmente os direitos de proteção por parte do Estado, né, lembrem que lá na Idade Média, quando os servos ficavam em volta dos castelos dos reis, era para serem protegidos das invasões, né. Agora, essas pessoas consideradas cidadãs ficam nas cidades e são protegidas pelo Estado. O Estado, no caso, a polícia, os juízes, enfim, toda essa proteção, toda essa estrutura do Estado acaba então protegendo essas pessoas para elas não cometerem crimes entre elas, para elas serem julgadas entre elas. Isso tudo o Estado que vai propor, né? E essa questão então vai fazer com que essas pessoas que antes eram apenas servos, elas quase eram consideradas como escravizadas, agora elas passam então a ser reconhecidas como cidadãos. Elas têm nomes, elas têm documentos, enfim, né? Elas começam a ser reconhecidas e não mais só ignoradas. E ao mesmo tempo que elas ganham então esse fator de serem consideradas como cidadãs, né, e terem mais direitos, por assim dizer, elas também vão perder, né, os meios de produção. Elas vão perder a posse da terra, vão perder as enxadas, vão perder todas as ferramentas que possibilitavam, né, elas gerarem uma produção, mesmo que fosse uma produção para autoconsumo, elas não têm mais nada. Então agora a única coisa que elas vão ter é a força de trabalho delas, né? É a mão delas, a mão de obra delas, e que vai então operar esse novo mundo que agora não necessita mais tanto das mãos para fazer coisas artesanais, e agora são as máquinas que fazem. É que a prof de redação não pôde vir, Marina. Eu acho que eu falei no início da aula um pouquinho. Daí, mais para frente, ela vai pegar um período de história, tá? Continuando, então, quando as massas, então, né, elas vão perder suas formas de gerar riqueza, né, elas não têm mais os meios de produção, a única coisa que vai sobrar para elas vender vai ser a sua força de trabalho, né, a mão de obra. O que vai, né, resultar em maiores jornadas de trabalho, né, eles tinham que trabalhar muito mais para poder do que trabalhavam antes, né,
como a gente viu, como vocês devem ter visto nas aulas de Idade Média, era uma outra forma de se conhecer o tempo, né, de se controlar o tempo, nem relógio existia ainda. A partir desse momento também de Revolução Industrial se cria o relógio, se começa a se controlar mais o quanto as pessoas trabalham, né? Se antes o trabalho na Idade Média era por produção, né, o quanto eu consegui plantar e o quanto eu consegui entregar de tributo para o meu senhor, ou seja, sei lá. Agora, a contagem do meu trabalho, né, é através da jornada, das horas que eu trabalhei, né? Então, isso tudo começa a ter esse controle das horas trabalhadas começa a surgir também nesse momento de Revolução Industrial, de final do século XVIII. E os salários vão ser menores, né? Antes eles não recebiam salários para plantar nas terras do senhor lá feudal. Agora eles começam a receber salários, mas são salários que vai ser só para subsistência deles. Não vai ser um salário que eles vão conseguir acumular bens, que eles vão conseguir comprar coisas para eles mesmos, sabe? São salários extremamente baixos e as questões de leis trabalhistas ainda não existiam nesse momento, né? Vão existir só mais para frente. E havia, então, essa enorme exploração do trabalhador nessas indústrias, né, das grandes cidades, porque existia muita oferta de mão de obra, né? E isso favorecia, então, aos empresários, aos donos das fábricas, explorarem o quanto eles conseguiam, né, as pessoas que ali trabalhavam. E justamente as mulheres e as crianças, por serem consideradas como uma mão de obra mais barata, os motivos, as crianças eu consigo dizer os motivos, era principalmente porque elas conseguiam, eram pequenas e elas conseguiam entrar em lugares. Porque quando a gente fala em máquinas, né, quando eu falei no slide anterior, o surgimento das máquinas de tear, máquina a vapor, isso tudo eram máquinas enormes, né, gente? Eram máquinas que existiam várias engrenagens. Eu acho que a Julie não chegou a botar fotos aqui das máquinas antigas, mas eram máquinas enormes, não eram maquininhas pequenininhas. Então, às vezes, precisava de crianças, de pessoas pequenas, para entrar dentro das máquinas para poder consertar alguma coisa que deve ter quebrado, né? Então, por isso que a exploração do trabalho infantil era não só era legalizada, como era incentivada nesse momento, né? E outro fator que também possibilita, então, essa formação dessa classe operária é essa questão de viver na cidade, né? A urbanização, as condições da vida na cidade que possibilitam, que vão fazer com que as pessoas se juntem, se unem para lutar, para acabar com a miséria, para acabar com a criminalidade, acabar com a prostituição. Então, as pessoas que estavam nesse grupo, que estavam sendo explorados, que eram miseráveis, que muitos acabavam tendo que virar criminosos, né, ladrões, enfim, ou mesmo se prostituir, né, isso tudo, elas não queriam fazer essas coisas, então elas começam então a ter essa ideia de união, vamos nos unir, vamos exigir mais condições humanas, eles não pensavam necessariamente nessa questão de ser humano, mas vamos exigir mais direitos para a gente, né, porque a gente trabalha aqui, a gente trabalha, eles estão cada vez mais ricos e a gente está cada vez mais pobres, por assim dizer. E é a partir então desse momento que esse grupo, né, que é a classe operária, se vê extremamente explorada, que começam então a surgir pequenos burburinhos dentro desse grupo, né, pequenas pessoas que vão assim se revoltando contra esse sistema industrial, contra esse sistema que explorava eles, né. E um dos primeiros movimentos operários então que surge, né, vai ser o ludismo. Os ludistas então eles protestavam contra essa substituição da mão de obra por máquinas, né? Eles não aceitavam que agora uma máquina que ia tear. Se antes era a mão humana que teava, que criava o tecido, que criava as roupas, agora é uma máquina. Eles não aceitavam isso. Então eles se revoltavam, né? E pediam para ter mais melhorias de condições de trabalho. E uma das questões que eles mais se revoltavam, e é o que eles são mais conhecidos, né? Quando vocês pensarem em movimento ludista, movimento do ludismo, vocês pensam que eles quebravam as máquinas. Eles se revoltaram tanto nesse momento inicial, né, da substituição da mão de obra humana pela fabricação das máquinas, né? Eles começaram então a quebrar todas as máquinas e se revoltaram, né? E obviamente isso no primeiro momento só vão ser presos, só vão ser demitidos, né? Não vai acontecer um burburinho muito forte nesse momento quando começa a acontecer esses montins, né, de trabalhadores que se revoltavam e começavam a quebrar as máquinas. Vai ser mais para frente só que vai surgir um outro movimento, que é o cartismo, que daí sim vai ser um movimento que vai
abranger muito mais gente, né? Se antes eram pequenas pessoas que se revoltavam e começavam a quebrar as máquinas e sabiam desse movimento de quebra de máquinas, agora, com o cartismo, começa a se espalhar mais entre os trabalhadores e as trabalhadoras a ideia de que eles necessitavam de mais direitos, de melhores condições de trabalho. Então, através desse movimento, né, eles vão começar a enviar cartas para o parlamento. Por isso que recebe esse nome de cartismo, porque eles enviavam cartas para o parlamento solicitando mais condições de trabalho, desculpa, mais condições humanas de trabalho. Ali no cantinho, então, a gente tem na primeira foto aqui de cima, né, uma gravura representando essas revoltas, né? Então eles mandavam mandavam cartas para o parlamento e quando essas cartas não eram vistas pelo parlamento, eles se revoltavam contra, né? E acabava tendo que a polícia ir lá, acabava entrando no conflito, né? E algumas dessas exigências das cartas, né, que eles enviavam para parlamentos, uma dessas exigências era o sufrágio masculino universal, né? O sufrágio é o direito de votar. Então, se antes, como a gente estava até comentando, perguntaram ontem quem é que fazia parte do parlamento britânico, quem fazia parte do parlamento era quem tinha posses, quem tinha, se comprovava uma renda muito alta, tu conseguia, né, através de indicações, através de rede de relações, tu conseguir uma vaga no parlamento somente por ser muito rico, por ter muitas posses. E quem votava também eram os seus pares, era quem escolhia o parlamento seriam então outras pessoas que também têm posses que vão votar nos seus representantes. E uma das reivindicações que começa a surgir junto com esse movimento operário do cartismo é o direito dos homens operários também votarem, né? Aqui embaixo, então, a gente tem uma foto do cara que iniciou esse movimento do cartismo, né? O William Lovelace, que ele começou, então, a enviar cartas para o parlamento, né? A chamada Carta do Povo. Agora são exercícios, gente. Sobre Revolução Industrial é isso. Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem fazer uns exercícios agora? Não sei se já a outra aula acabamos cedo. Os lords, acho que é assim que era o nome. Como assim, Marina? Tá, os lords, eles eram pessoas ricas, né? Tinham propriedades. Lord é um título que a nobreza dava para os seus queridos, por assim dizer. Mas não necessariamente eram donos de terra. Os lords era tipo esses títulos reais que a nobreza, que os reis colocavam sobre seus súditos, né? Como é que é? Tem o marquês, tem o duque, lorde, tudo isso são títulos. Claro, existe uma hierarquia de títulos, né? Existe o mais querido do rei, vai vindo para baixo, né? Vai tendo cada vez menos proximidade com o rei, os títulos. Mas os lords faziam parte da nobreza, sim. Eles não necessariamente eram burgueses. Alguma outra dúvida, gente? Eu não acho que fazer exercício agora. Vamos ver esses exercícios aqui. Vocês preferem fazer exercício? Daí eu faço a marcaçãozinha. A enquete rápida aquela. Tá. Aqui. Vamos lá. Podem responder. Oi. Pode falar, Daniel. Uhum, sim, uns minutinhos para ele. Vamos falando aí no chat quando vocês terminarem, quando a gente pode começar a correção. Ah, tá na frente da enquete, tá. É porque tá. Tá, deixa eu ver se eu consigo cancelar ela. Fechou aí para vocês? Tá, então. Leem, daí avisem quando eu posso colocar em enquete que eu coloco.
Tá facinha essa, gente. Tá, vou colocar a enquete. Faltam 2 votos. Vou publicar, tá? Quem não respondeu, daí na próxima responde. A mais votada foi a C e é a correta, sim, né? O que vai favorecer, então, essa frase está se referindo é realmente, né, o fim da monarquia absolutista, né? Uma pessoa marcou a B. A B seria... Ai, não sai esse coisa agora, né? Da enquete. Mas, enfim, a B seria o controle pela coroa inglesa de extensão de áreas coloniais. Não é isso que acontece nesse período de 1640 e 1660, né? O que acontece de fato é o fim da monarquia absolutista. Esse controle da inglesa, da coroa inglesa pela extensão das áreas coloniais, isso é algo que existe desde o surgimento das grandes navegações, né? No século XVI, em 1500 e pouquinho. Aqui uma questão da URCS. Pronto. Essa é mais difícil. Não é? Não consigo colocar as 3. Só apareceu para vocês, mas só fica com 2 letras, né? Não fica com... Que não tá me aparecendo a opção com todas as letras. Não entendi por quê. Deixa eu fechar e abrir de novo. É muito confuso. Olha só, não tá indo. Não tá indo. Digitem no chat, gente, então. Porque não tá indo as 5 opções, só tá indo de dividir no A e B, A, C, D e A e E. Bugou isso aqui. D. Tá, vamos corrigir. Acho que já digitaram. Exato, é a letra D, gente. O que favorece, um dos resultados, uma das coisas que possibilitaram, né, essa questão do Bill of Rights foi realmente essa aproximação, né, da elite burguesa, né, que era extremamente rica,
com essa parcela da nobreza que já estava também um pouco descontente com as ordens do rei, né? Como a gente viu ontem. Tanto que o rei vai acabar sendo decapitado, né? É o primeiro rei, Carlos I. Não é o Henrique ali VIII, que, como está na letra C, né? O Henrique VIII, o pai da Elizabeth I, ele morreu de morte morrida. Não foi assassinado. Gente, então acho que é isso. Esse aqui é o último slide. Acabamos mais cedinho hoje, porque foi só uma continuação da aula de ontem. Dá para avisar ali já a professora que já estamos livres, daí, se ela quiser iniciar antes. Se tem dúvidas, podem perguntar agora aqui. Se quiserem perguntar depois, só me chamar no WhatsApp, no privado, tá? Qualquer outro horário, quando vocês estiverem corrigindo, fazendo questões sozinhos em casa, assim, podem, se tiverem dúvida, podem me procurar, tá bom? Beijo, gente. Boa noite.